Já sabemos que as propriedades são imutáveis. Nós não podemos alterá-las dentro de uma função, apenas poderemos defini-las para as passar entre componentes. Ora, a determinada altura nós vamos ter um enorme aumento de complexidade nas nossas aplicações e isto significa, na prática, dizer vamos ter uma multiplicidade de componentes e todos eles a quererem comunicar uns entre os outros. Ora, o que é que vai acontecer neste caso? As propriedades podem tornar-se um pesadelo, passar de um componente para outro. E vamos ver aqui num exemplo prático para vocês perceberem qual é o grau de complexidade que a partir de determinada altura poderá vir a surgir. Vamos imaginar que nós temos um avô, um pai e um filho. São 3 componentes. O avô é que vai definir o nome do filho. Então isto significa na prática que o avô vai importar o pai, que por sua vez vai importar o filho. Então o filho vai existir dentro do componente pai, que por sua vez o pai vai existir dentro do componente avô. E como é que nós vamos dizer ao avô qual é o filho, ou melhor, como é que nós vamos dizer no avô qual é o nome do filho, sem que o pai tenha que saber qual é o nome do filho? Bom, aqui parece tudo muito estranho, vamos então ao exemplo. Aqui no source, nos components, eu tenho aqui uma comunicação direta, eu vou criar uma nova pasta, que se chama comunicação direta _2, não é uma nova forma de comunicação direta, mas é apenas para vocês verem a complexidade que poderemos atingir utilizando as propriedades. Então vou colocar comunicação direta _2. Para não ter conflitos de nomes, eu vou criar o componente avô A, componente pai A e componente filho A. Então para isso eu vou criar apenas um componente avô A.jsx. Vamos fazer aqui o import, React, from React, vamos remover daqui, export default, vamos abrir aqui com os props, vamos fazer aqui então o bloco com o return e vamos simplificar tudo isto, vamos colocar aqui um div, sim, porque é necessário, e vamos colocar aqui um parágrafo e vamos chamar aqui a isto, ou vamos colocar aqui o valor avô, ok? Agora vou duplicar este componente, vamos alterar daqui de avô para pai, remover tudo o resto. Aqui vamos ainda alterar este para filho. Vamos aqui alterar para filho. Vamos remover tudo o resto. E passamos então a ter estes componentes todos. Vamos aqui no filho, vamos colocar aqui filho. E aqui no pai vamos colocar pai. Bom, o que é que vai acontecer agora pela lógica de colocação de componentes uns dentro dos outros? O avô vai importar o pai. Import component pai A. E agora vamos poder adicionar o componente. Eu disse component, mas é componente pai A. Okay? Não estou agora muito preocupado com aquela questão da formatação do componente. Eu quero que vocês percebam. Por sua vez, o pai vai importar o filho para o seu interior. Componente, ou melhor, import componente filho A. E agora eu posso aqui colocar no pai o componente filho A. Certo? Ora, se tudo estiver a funcionar corretamente, como cada um, eu vou colocar aqui o pai desta forma, temos o avô, o pai, o filho. Se tudo estiver a correr corretamente, se eu fizer aqui um npm start, nós vamos ver o nosso browser a abrir e vamos ver lá no topo apenas texto nas primeiras linhas, ok? Portanto, vamos aqui verificar se ele vai aparecer. Obviamente não apareceu por uma razão simples. E isto é um erro que acontece muitas vezes, que é nós esquecermos de, depois de criar os componentes, de o importar para dentro da nossa aplicação. Então vou aqui fazer um import, componente avô A. Só vou, obviamente, importar o avô, porque depois ele próprio é que importa o pai, que por sua vez importa o filho. Então, componente avô A. Vamos colocar desta forma. E, portanto, temos aqui, então, vamos aqui esquecer o app e vamos ver aqui, então, a apresentação do componente avô, o pai e o filho. Nós queremos, então, que o filho tenha um nome. Então, para isso, no componente filho, eu vou colocar aqui 2 pontos e vou estar à espera de uma propriedade, props.nome. Ok? Como ela, neste momento, não existe, vai continuar a aparecer ali um valor vazio. Quem é que poderia definir esta propriedade de uma forma simples? Seria aqui, no componente pai, que é este que aqui está, eu poder passar aqui o nome é igual a João. Okay? Se agora formos aqui verificar, vai aparecer ali o João. Mas eu quero que seja o avô a definir este nome. Então o que é que nós vamos fazer? Vou aqui copiar o nome. Vou passar aqui para o componente pai. Isto é, eu vou dizer através do avô, vou passar para o pai. Uma vez que não tenho como passar para o filho de forma direta, eu vou passar o nome. Ora, para o pai não interessa saber que o nome é João. Até porque ele já está definido aqui no avô.
Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu aqui vou simplesmente passar a propriedade nome. Posso fazê-lo desta forma. props.nome. E o nome, que é uma nova propriedade que vai ser passada para o interior do filho, vai com o valor que vier aqui desta propriedade que foi passada para dentro do pai por parte do avô. Isto fica muito complicado. Okay? E reparem aqui como é que as coisas vão funcionar. O pai não sabe qual é o nome do próprio filho, quem sabe é o avô, e o avô é que vai passar ali para aquele lado. Eu vou aqui alterar para Joaquim. E agora reparem então o que é que acontece aqui. Cá está, o filho sabe Joaquim. Poderíamos também fazer isto de uma outra forma, que é usando o spread operator. Neste caso, nós queremos que as propriedades que vêm do avô, independentemente das que forem, sejam passadas todas para o lado do filho. Então vamos tentar fazer assim. Vamos fazer aqui o props, ok? E estamos neste caso a passar todas as props que vêm definidas do avô, estamos a passá-las pelo pai para o interior do filho e o filho vai recebê-las todas. Vamos aqui verificar se continua a funcionar corretamente. Reparem, temos aqui o Joaquim. Se formos aqui à parte da consola, não temos qualquer erro. Então significa isto na prática que se o avô também quiser definir um apelido é igual a Joaquim Silva, por exemplo, ok? Então significa que o pai continua a ter exatamente o mesmo tipo de representação, ele vai passar as propriedades todas e do filho passa a existir aqui um espaço props.apelido. Vamos verificar então se vai aparecer aqui Joaquim Silva. Cá está então o Joaquim Silva. Com este exemplo, vocês podem verificar que de facto, ok, houve aqui um acrescento de informação, que é a utilização do spread operator para passar a informação toda das propriedades de um componente para o outro, mas imaginem que nós temos múltiplos filhos, cada um com os nomes diferentes. Tudo isto começa a tornar-se bastante complexo. Porquê? Porque, uma vez que nós não podemos trabalhar muito as propriedades são passadas de um componente para o outro, e eventualmente nós vamos ter que começar a utilizar, em determinadas circunstâncias, em vez das propriedades, aquilo que se designa por state. O state, que é um React hook, ou está relacionado com o React hook, é algo muito semelhante à possibilidade de nós termos valores que são variáveis. Okay? Enquanto as propriedades são valores definidos quase como se fossem constantes e que nós não podemos alterar, eu não posso ter aqui, por exemplo, uma função, function, e depois dizer que props.nome é igual a teste. Não posso fazer isto, ok? Então nós aqui vamos ter um problema, que é a determinada altura, com o aumento da complexidade da estrutura de componentes da nossa aplicação, vamos ter que começar a recorrer a outro tipo de mecanismos para conseguirmos ter a informação a ser comunicada entre os diversos componentes de uma aplicação. E reparem que eu aqui usei uma comunicação direta relativamente simples, que é o avô que passa para um pai, que passa para um filho. Agora imaginem se a complexidade é de tal ordem em que temos um avô que tem vários pais, isto é, vários filhos, okay? Tem 3 filhos, cada um deles com um número indeterminado de filhos. Então, passar do avô para os filhos todos as informações de quais são os seus nomes, etc., torna-se bastante complexo. É por isso que o React dispõe de um conjunto de outras funcionalidades, neste caso os React Hooks, que nos permitem trabalhar, nomeadamente através do state, esse tipo de mecanismos. Mas é algo que nós iremos estudar com calma e de forma mais detalhada, ou cada vez mais detalhada, é o termo correto, à medida que formos avançando nesta playlist.